24 de fevereiro. Mulheres de palavra. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Efésios capítulo 4, versículo 14. Lidando com mulheres há anos, percebo que muitas ainda não estão verdadeiramente enraizadas na palavra. Isso é preocupante, porque uma fé firme começa com uma teologia sólida. Quando o nosso conhecimento de Deus é superficial ou limitado, nós nos tornamos vulneráveis, facilmente enganadas por ideias bonitas, mas sem base na verdade. Por isso, crescer no conhecimento bíblico é essencial. Não tem como terceirizar o amor pelas Escrituras. Isso é algo que diz respeito à sua própria fé. Você precisa conhecer a palavra. Vivemos em tempos em que o engano é comum. Há muitos ventos tentando nos levar para longe do que é verdadeiro. Você, porém, foi chamada para ser diferente. Foi chamada para ser uma mulher que sabe onde está, onde deve se sentar e como agir como seguidora de Cristo neste século. Mesmo nos dias em que se sentir perdida, fria ou desconectada, e todas nós passamos por isso, é importante lembrar que existe um lugar onde você pode se reencontrar. Sempre que me sinto assim, eu volto para Efésios, um livro que, para mim, é completo. Nessas páginas encontro direções, firmezas e alimento para a alma. Mulheres enraizadas na palavra não são facilmente abaladas. Elas andam com Jesus, sabem onde pisar, o caminho que devem seguir e o destino que as espera. Seja uma mulher de palavra, cuida das suas raízes intencionalmente. São elas que sustentarão o bom propósito do Pai em sua vida. Lucas capítulo 6. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto o que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chegou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como um indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessa pessoa fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão?
Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso, e até emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tiro o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Deus abençoe e espero vocês amanhã.